Invasão dos Estados Unidos é aquele tipo de filme que nasce de um momento muito específico da história e carrega na tela todos os medos, tensões e exageros de sua época. Porque quando ele chegou aos cinemas em 1985, o mundo ainda vivia à sombra da Guerra Fria e o público americano estava acostumado a ver nos noticiários histórias sobre terrorismo, conflitos ideológicos e a ameaça constante de inimigos externos. Então, o cinema de ação virou uma espécie de válvula de escape, onde heróis solitários resolviam tudo na base da força. E é exatamente aí que Chuck Norris se encaixa como uma luva, surgindo como o defensor máximo do território americano em uma fantasia de ação que mistura medo real com espetáculo explosivo. O filme já começa mostrando que não pretende ser sutil, porque a trama gira em torno de um grupo de terroristas internacionais que planeja causar pânico dentro do próprio território dos Estados Unidos, algo que mexia diretamente com a imaginação do público da época, e a ideia de inimigos infiltrados vivendo entre cidadãos comuns era um tema recorrente naquele período, fazendo com que o espectador sentisse que aquilo, por mais exagerado que fosse na tela, dialogava com preocupações reais que circulavam nos jornais e na televisão. No centro dessa história está Matt Hunter, interpretado por Chuck Norris, um ex-agente que vive isolado, quase como um guerreiro aposentado que tenta se afastar da violência, mas que é puxado de volta quando a ameaça se torna grande demais para ser ignorada. E essa construção do herói relutante é algo muito presente nos filmes de ação da década de 80, onde o protagonista parece sempre ser o único capaz de resolver o problema que as autoridades não conseguem controlar. Chuck Norris, nessa fase da carreira, já tinha consolidado a imagem de lutador imbatível, principalmente depois de seus papéis em filmes de artes marciais e produções militares. Então, o público já entrava na sala de cinema, esperando ver um homem praticamente indestrutível, alguém que não sente medo e que encara exércitos inteiros sozinho. E Invasão dos Estados Unidos entrega exatamente isso, reforçando o mito do herói solitário que representa a própria força do país. Do outro lado está Rostov, vivido por Richard Lynch, um vilão com presença marcante, olhar frio e postura cruel, que se encaixa perfeitamente na figura do antagonista estrangeiro ameaçador tão comum nos filmes da época. E Lynch tinha um rosto e uma expressão que naturalmente transmitiam perigo, o que ajudava a tornar o conflito entre ele e Chuck Norris ainda mais simbólico, quase como um duelo entre dois lados ideológicos. A produção do filme ficou nas mãos da Cannon Films, um estúdio que se tornou sinônimo de ação exagerada durante os anos 80, conhecido por investir em explosões, tiroteios e tramas diretas que não perdiam tempo com muita complexidade, e a Cannon sabia exatamente o que seu público queria, entregando filmes com ritmo acelerado e cenas impactantes que chamavam a atenção nos trailers e nas capas de VHS. Esse estilo da Cannon também refletia uma estratégia comercial muito clara, porque seus filmes eram pensados não apenas para o cinema, mas para o mercado de locadoras e exibições na televisão, onde a ação constante ajudava a prender o espectador que estivesse passando pelos canais. E Invasão dos Estados Unidos se encaixa perfeitamente nessa lógica de entretenimento direto e sem rodeios. Uma das cenas mais lembradas envolve ataques em locais públicos, mostrando o caos se espalhando entre cidadãos comuns, algo que aumentava o senso de urgência da história e reforçava a ideia de que a ameaça estava dentro de casa, e essas sequências ajudavam a criar a sensação de que o país inteiro estava vulnerável, precisando de um salvador que surgisse fora do sistema tradicional. O filme também não economiza em
em armamento pesado, com metralhadoras, lançadores de foguetes e explosões que surgem a todo momento, e esse excesso faz parte do charme do cinema de ação daquela fase, onde a lógica muitas vezes dava lugar ao impacto visual e à adrenalina, criando cenas que ficavam gravadas na memória dos fãs. A direção de Joseph Zito contribui para esse ritmo acelerado porque ele já tinha experiência com filmes intensos e sabia construir sequências de tensão e violência de forma eficiente, mantendo o espectador sempre esperando a próxima explosão ou confronto, e isso ajuda o filme a não parecer parado mesmo quando a história é simples. Muitos críticos na época torceram o nariz para o longa, considerando exagerado e ideologicamente carregado, mas é justamente esse tom que hoje transforma o filme em uma cápsula do tempo, revelando como o cinema refletia o pensamento e os medos de uma geração inteira que cresceu em meio a discursos de patriotismo e rivalidade internacional. Para os fãs, porém, o que importava era ver Chuck Norris em ação, derrotando inimigos com confiança absoluta, e isso o filme entrega com consistência, reforçando a imagem do ator como símbolo de força e determinação, algo que ajudou a consolidar sua popularidade entre o público que consumia fitas de ação nas locadoras. Com o passar dos anos, Invasão dos Estados Unidos ganhou status cult, sendo lembrado com carinho por quem cresceu assistindo a esse tipo de produção, e hoje ele é frequentemente citado em listas de filmes brucutu clássicos, representando uma era em que o exagero era parte essencial da diversão. O interessante é que, revendo o filme atualmente, muita gente percebe como ele funciona quase como propaganda involuntária de um período histórico específico, mostrando como o entretenimento também pode servir como reflexo de tensões políticas e sociais, mesmo quando a intenção principal é apenas divertir. O duelo final entre Hunter e Rostov carrega esse simbolismo de confronto direto entre herói e vilão sem ambiguidades, algo típico do cinema de ação daquela época, onde o bem e o mal eram claramente definidos e o público sabia exatamente para quem torcer desde o começo. Além disso, o filme ajuda a entender como Chuck Norris se tornou uma figura tão presente na cultura pop, a ponto de virar tema de piadas, memes e lendas exageradas sobre sua força, porque personagens como Matt Hunter contribuíram para essa imagem quase mítica. Também é impossível falar do longa sem lembrar do clima de tensão constante que ele tenta construir, mostrando que o perigo pode surgir em qualquer lugar, o que dialogava com a sensação de insegurança global que marcava o período da Guerra Fria e alimentava o sucesso de histórias sobre ameaças internacionais. Para quem gosta de nostalgia, assistir a esse filme é como voltar a uma época em que o cinema de ação era direto, barulhento e pouco preocupado com realismo, focando muito mais em impacto e entretenimento do que em profundidade psicológica ou mensagens complexas. E talvez seja justamente por isso que Invasão dos Estados Unidos continua sendo lembrado, porque ele representa um estilo de cinema que praticamente definiu uma geração de espectadores, misturando patriotismo, adrenalina e fantasia de poder em uma experiência que marcou quem viveu aquela fase. No fim das contas, o filme permanece como um retrato de seu tempo, uma obra que pode ser vista tanto como diversão exagerada quanto como registro cultural de uma era específica do cinema. E para quem gosta de ação clássica, ele continua sendo uma viagem intensa ao coração do cinema oitentista. Chuck Norris, um ex-agente da CIA abrindo fogo para combater um poderoso inimigo. A invasão dos Estados Unidos, neste Domingo Maior.
E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo vídeos como esse para vocês. Aproveita e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e também que tema você gostaria de ver nos próximos. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!